Paz e a graça do Senhor Jesus, amém, irmãos? Agora, em nome de Jesus. Pai de amor, que o teu Santo Espírito traga revelação. Revelação da tua palavra, revelação daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos entender da tua parte, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, vamos pegar esse texto, que é o tema. Então, João capítulo 14, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, irmãos, a vida cristã, ela é Cristo. Veja, a vida cristã não é aquilo que você pensa, não é o que eu penso, não é o que eu desejo, não é o que eu quero, não são os meus sonhos. Ainda que muita gente diga que venha para o Senhor, que Ele vai realizar seus sonhos e tudo, isso não é bem o que está escrito na palavra de Deus. Deus tem um sonho. Quando você vem para a vida cristã, quando Deus te chama, é para realizar o sonho dele, não o seu. Por quê? Porque os sonhos de Deus são mais elevados, porque o sonho de Deus é perfeito, porque a vida de Deus é infinitamente mais excelente, ele é perfeito. Não tem sentido Deus transformar o reino dele no seu sonho, no meu sonho, que são sonhos carnais, que são sonhos infinitamente mais baixos do que o de Deus. O padrão de Deus é infinitamente maior, então Deus chama e ele espera que você entenda isso. E o reino de Deus, o padrão elevado de vida cristã, chama-se Jesus Cristo. A Bíblia, Paulo fala que Jesus é o alicerce, mas Paulo também fala que ele é a pedra angular, mas Paulo ainda fala que ele é o meio. Então, ou seja, a vida cristã é Jesus Cristo. Sabe, aquelas pessoas que querem viver a vida cristã, torcendo a verdade do Evangelho, querendo criar outra coisa dentro do Evangelho, como se fosse palavra de autoajuda, palavras que vão te tornar um vencedor aqui no mundo, segundo o padrão do mundo. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Pode dar qualquer nome para isso, menos cristianismo. Porque cristianismo chama-se Jesus. Eu preciso ter uma experiência com Jesus, eu preciso aprender com Jesus. Jesus é o alvo, Jesus é o foco, Ele é o padrão, eu tenho que caminhar na direção dEle. Ele é que dá a direção, Ele é a verdade, a vida é o que Ele falou. Então Jesus é tudo. O que é esse tudo? Nós acabamos de ler aqui. Nós acabamos de ler. Jesus respondeu claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui é o tudo. Eu preciso aprender isso, você precisa aprender isso. Isso aqui nós vamos passar a eternidade aprendendo. Mas eu quero dar pelo menos uma ideia do que seja isso aqui para você. É evidente que eu não vou conseguir esclarecer isso aqui, porque não temos revelação suficiente, mas isso aqui, a eternidade toda, nós vamos aprender isso aqui. Vamos aprender isso. Agora, para nós entendermos melhor esse texto, é importante nós entendermos o contexto do texto. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, leia o contexto. Aquilo foi falado, aquilo foi escrito, em qual situação? Como que é que estava acontecendo as coisas quando isso foi escrito? O que é que estava ali se discutindo? Porque é evidente que a palavra do Senhor é viva, ela não se prende só ao contexto. Mas você entender o contexto, você vai entender o ensino prioritário, aquele ensino primeiro do que foi escrito. E o contexto aqui qual é? Jesus falou isso aqui no dia da ceia, a última ceia, quando Jesus, na noite em que ele foi traído, Judas tinha acabado de sair para entregar Jesus e ele estava ali falando com os seus discípulos. Então veja, era um contexto de despedida. Jesus estava se despedindo. Só, irmãos, que hoje nós lemos o cristianismo e vemos todas as coisas que aconteceram, mas quando Jesus estava aqui, as coisas, falando com seus discípulos ali no seu ministério, as coisas não eram tão claras quanto é para você e para mim hoje. Então os discípulos de Jesus não tinham a ideia que você tem hoje de cristianismo. Eles tinham outras coisas na cabeça. Então, veja, quando Jesus apareceu, quando Jesus se manifestou, o que é que os judeus esperavam? O Messias. O que o Messias ia fazer? Ele ia restaurar todas as coisas ao reino de Israel. Era isso. Na época que Jesus então se manifestou, Israel era dominado pelos romanos. Então, o que é que estava na cabeça do judeu quando ele esperava o Messias? O Messias virá e vai acabar com o Império Romano.
e os judeus, nós vamos governar a terra. É isso que estava na cabeça do judeu. E os discípulos de Jesus, até bem, um pouco depois desses dias aqui, pensavam a mesma coisa. Então Jesus começa a manifestar, começa a pregar aqueles milagres, coisas assim poderosas, coisas assim, sinais, prodígios acontecendo, e os seus discípulos foram se chegando, e à medida que eles iam se chegando, falou, chegou a hora. Chegou a hora. Inclusive Judas esperava isso. Judas estava ali pensando, bom, eu vou ser um ministro, eu vou governar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou aparecer, todos vão me ver. Judas pensava isso e todos os discípulos pensavam a mesma coisa. Só que, quando foi chegando o final de Jesus ser crucificado, Jesus começou a falar, olha, eu vou ser crucificado, olha, eu vou morrer. Para eles isso era incompreensível. Como vai morrer? O Messias veio foi para libertar. O Messias veio foi para estabelecer um reino. Como o senhor fala que vai morrer? Pedro, inclusive, repreendeu Jesus quando ele disse isso. Jesus falou o que para ele? Arreda, Satanás. Deixa isso, é outra pregação. Mas aí, então veja, isso era a cabeça deles. Eles estavam assim. E aí Jesus está ali, a última ceia, e ele fala claramente, essa é a nova aliança, vou dar meu corpo, não sei mais o quê. E aí, o que é que foi acontecendo? Foi acontecendo assim, sabe aquele clima assim de despedida, de que ninguém está entendendo, falando, peraí, vai terminar tudo hoje? Como que é isso? E as nossas expectativas? E aquilo que nós sonhamos? E aquilo que nós pensamos? E como que é a vida? E o reino? Os romanos estão aí, eles vão continuar nos dominando, como que é isso? Está lá na cabeça dos discípulos, eles pensando essas coisas. Então eles estavam assim, de farol baixo, tristes. Uma coisa, esse é um grande teste na vida cristã. Quando você vem para a igreja, você é cheio de planos, cheio de sonhos, quando você quer que a coisa aconteça do jeito, da sua maneira, quando você quer que a célula multiplique do seu jeito, quando você quer que alguém se converta, quando você, aqui eu estou vendo um monte de jovens, você está orando por alguém, mas aí ele casa com outra pessoa. Então, aí sabe aquelas coisas assim que não acontecem bem do jeito que você está pensando? Aí você vê alguém em corte, você começa a fazer uma oração contrária à corte do outro, porque você quer casar com aquela pessoa, mas você fala, não, Deus me falou, viu uma profecia, não sei mais o que, você não entendeu a profecia, e agora está ali olhando e você está falando, peraí, isso não é para acontecer assim. E às vezes alguém que você não se dá muito bem, essa pessoa vem para a igreja, ele cresce mais do que você, Deus usa ele mais, ele está numa função, e daí a pouco ele está te liderando. E aquilo não era bem o que você estava pensando. Aí às vezes você está aqui, você é um dizimista, você é um ofertante, você fica demitido. E você fala, não estou entendendo nada. Você abre uma empresa, ouviu uma palavra de Deus, prospere e tudo, você abre a empresa e agora a empresa está tendo uma dificuldade. Às vezes você está à frente de uma obra, a obra não cresce da forma como você queria. Não é a sua expectativa que está acontecendo. Isso era um momento que Jesus falou isso. Jesus falou nesse momento. E os discípulos estavam ali todos para baixo. Às vezes a gente olha e fala, mas esses discípulos eram muito carnais. Como que eles pensavam isso? Como que você pensa quando a coisa não acontece do jeito que você estava imaginando? Tudo que você sonhou, tudo que você imaginou, não está caminhando naquela direção. Aí Jesus começa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então a palavra do Senhor primeiro para você é, para de ficar triste. Para de ficar dependendo dos seus desejos, seus prazeres ou dos seus próprios projetos. Entrega logo a sua vida. Você entregou ou não a sua vida? E olha como são as coisas. Jesus está ali se despedindo. Antes desse texto, deixa eu ler aqui, só para você entender o momento. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus está se despedindo. Respondeu Jesus, para onde eu vou não podeis me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Fala para ele. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Entendeu o contexto da passagem, que você entendendo o contexto, vai ficar melhor para entender o que Jesus disse. Então Pedro está naquela euforia assim, mas não está entendendo nada. Ele era o líder dos apóstolos. Jesus está falando em despedida, mas... E o reino de Israel, ele é o Cristo, ele vai viver eternamente, como que é isso e tudo? E aí Jesus pega e fala, não, Pedro, eu estou indo para um lugar que não dá para você ir agora não, mas depois você vai junto comigo. Ele entendeu, aí Jesus vai morrer, fala, não, Jesus, eu dou a minha própria vida. Jesus falou, é? Pois eu vou te falar, hoje, não é amanhã, hoje, daqui a algumas horas você vai me negar. Você vai negar que me conhece.
E não vai ser uma vez só, não. 3 vezes você vai fazer isso antes que o galo cante. Ou seja, antes de amanhecer, você vai fazer isso. O que Pedro respondeu para ele? Que é isso? O senhor está enganado. E o que os outros apóstolos, os outros discípulos disseram? O senhor está enganado. Vou falar uma coisa. Lidar com a frustração pessoal, em termos da Bíblia, não, do reino de Deus, não seguir aquilo que eu penso, não é uma coisa simples. Quantas pessoas você conhece que está fora da igreja? E qual é o que eles falam? Não, essa igreja perdeu a unção. Não, perdeu o rumo. O que é perder a unção e perder o rumo uma igreja quando alguém saiu e fala? É porque não está fazendo do jeito que ele queria que fosse feito. É isso que aconteceu. Não acontece. Não acontece. Deus está fazendo. Olha aqui. Deus não está mais. Não está na vida dele. Dela. Ele não consegue ver por quê. Queria de uma forma. É Pedro. Eu espero em nome de Jesus que todos depois aconteça o que aconteceu com o próprio Pedro. Seja restaurado. Mas então Jesus levanta e fala, olha, não fica triste das coisas não acontecerem do jeito que vocês estão pensando. Porque as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer que seja. Aí Jesus vai ensinar. Jesus vai ensinar para eles. E eles precisavam aprender depressa, sabe por quê? Daqui a algumas horas todos iriam abandonar Jesus. Só João que não. O resto todos abandonaram o Senhor. Aí ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está falando o quê? Olha, o que você pensa, como você queria, não é o melhor. Eu estou fazendo algo melhor do que o que você pensa. Você só não consegue enxergar agora. Mas eu estou indo. Você não pode ir comigo, Pedro. Você não pode ir comigo, discípulo. Mas eu estou indo para fazer algo muito bom. Eu vou preparar um lugar para você. É isso que ele está falando. Aqui ele começa as coisas a mudarem. E aí ele fala, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, olha o que Jesus está falando. Primeiro ele dá o motivo, ele está falando, vocês não sabem ainda. Mas deixa eu explicar. A minha ida, ainda que vocês não concordem, ainda que não seja do seu jeito, mas é por um bom motivo. Porque eu vou preparar um lugar para você completamente diferente do que você vive aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu vou preparar para vocês. E tem uma coisa, assim que eu terminar, eu volto. Eu volto para quê? Para levar vocês junto comigo. Não tenha os seus sonhos presos aqui. Não tenha os seus projetos aqui. Isso aqui não é vida, isso aqui não é mundo. Não para mim, não para você. Que vive outros valores, com pensamentos mais elevados, com coisas superiores. Isso aqui não é vida. Isso aqui é uma destruição. Isso aqui é o mundo do cão. Isso aqui é um mundo jaz no maligno, é o mundo do diabo. Então não tenha expectativa nesse mundo, coisa nenhuma. Eu vou preparar algo infinitamente melhor. E a hora que estiver pronto eu volto. O que Jesus estava falando? Dando motivo do que ele estava indo e dando esperança para você e para mim. O que Jesus está falando? Aguarda, com uma santa expectativa. Não fique triste, não fique desanimado. Tenha uma expectativa, porque eu vou voltar. A igreja que vive na santa expectativa da volta do Senhor é uma igreja vencedora. Sabe por quê? Ela não está com foco aqui. Ela está olhando para Jesus e esperando ele voltar. É assim que eu e você temos que viver a vida cristã. Porque tem pessoas que vivem como se Jesus não voltasse. Estão tão envolvidos no seu trabalho, na sua família, com a sua saúde, com seus prazeres, com seus desejos, com seus sonhos, que eles estão esperando Jesus voltar. Eles estão pensando só em desfrutar aqui. Jesus está falando, não, viva na santa expectativa da minha volta. Porque o dia que eu voltar, está pronto o lugar para você ir. E aí vamos todos para lá. E aí a vida lá vai ser completamente outra. Lá não tem coronavírus. Lá você não precisa tomar a vacina chinesa. Lá a vacina é Jesus Cristo. Não, pronto. Você tomou, pronto. Você vai para lá, lá não tem doença, lá não tem nada. Jesus está falando isso. Primeiro, há uma frustração no coração daqueles discípulos. Primeiro. Segundo, Jesus está falando, olha, é um bom motivo eu ir. Terceiro, é dar uma esperança. Paulo diz o seguinte, aqueles que não vivem com a esperança na volta de Jesus são os mais infelizes dos homens. Porque o mundo não tem esperança em Jesus, a esperança dele é aqui. E ele faz tudo para ter coisas aqui e muitos conseguem. Agora imagina eu e você que a nossa expectativa não está aqui e se nós não temos esperança na volta de Jesus. Então, ele diz, somos os mais infelizes. Mas eu quero te falar, a esperança está aqui porque eu vejo um ambiente de esperança neste lugar. Amém, querido? Então veja, esse é o contexto.
Esse é o contexto. E aí, olha o que acontece. E aí ele fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Agora aqui já começou a complicar. Porque Jesus está falando, eu vou, mas ele disse, eu vou para o Pai. E ele passou 3 anos e meio pregando. E aí disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus acabou de falar que vai para o Pai e Tomé fala que não sabe para onde ele vai. Jesus está ali explicando e Tomé está ali preso pela tristeza, pela frustração, que não estão ouvindo o que Jesus está falando. E aí Jesus fala, você sabe o caminho? Ele fala, eu não sei nem para onde o senhor vai, que dirá o caminho? Aí Jesus, que já explicou para onde ele estava indo, não repete isso. Mas ele fala sobre o caminho, porque ele não tinha. E ele fala, verso 6. Então vou repetir o 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Então Jesus vai dar a resposta do caminho. Agora olha o que ele diz. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui ele respondeu tudo aquilo que Tomé perguntou. Porque ele não falou explicitamente, mas ele disse. Então Tomé fala, nós não sabemos para onde o senhor vai, e muito menos o caminho. Ele fala, pois é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele está indo para o Pai, e para ir para o Pai, Tomé queria saber o caminho. E Jesus, na resposta dele, ele falou, não importa saber só o caminho. Você precisa saber o caminho, você precisa conhecer a verdade, você precisa ter e conhecer a vida para chegar ao Pai. Tem muitas pessoas que só conhecem o caminho. E muitos se perdem no caminho. Por quê? Porque fica só no caminho. Mas para chegar até onde o Senhor está, para ter acesso ao Pai, você precisa mais do que o caminho. Você precisa de um caminho, você precisa da verdade e você precisa de vida. Sem essas 3 coisas, ninguém chega ao Pai. Vou falar um pouquinho sobre cada ponto desse. Vamos começar pelo caminho, que foi o primeiro. O caminho, Mateus capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então veja, Paulo está falando aqui do caminho, é uma carreira. Caminho é algo que você entra, caminho é algo que você vê, caminho é algo que você percorre. Nós chamamos isso de propósito divino. Jesus é o propósito divino. Se você ler essa descrição de Paulo aqui, está falando o caminho é Cristo. Está falando, ó, você entra no caminho, o caminho é Cristo. Você tem que olhar para Ele, você precisa seguir esse caminho. Você pode até não saber como que é todo esse caminho, que é o caso. Se você é alguém que já tem um certo tempo de vida cristã, você sabe que Deus não te dá um mapa do tesouro completo. Ele te dá o próximo passo, e sempre é assim. Mas tem algo aqui que eu e você jamais podemos perder de vista. Eu e você, como diz aquele grande pregador, não precisamos saber para onde nós estamos indo, mas precisamos ter certeza que estamos seguindo Jesus. É o que Paulo diz. Entra no caminho. Olhando para Jesus, Jesus é o caminho. Existe uma carreira para você e para mim. Eu e você precisamos entender isso. Sabe, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que você pensa, não é aquilo que eu decido, é aquilo que eu escolho. É um caminho, é uma carreira. E ela é o quê? Proposta. Deus não obriga ninguém a entrar no caminho. Eu e você não podemos impor ninguém a entrar no caminho. Nossa igreja, nós temos uma estrutura que desafia as pessoas a entrarem no caminho. Desde quando ela chega à igreja, nós insistimos. Vai fazer um encontro e sai dali, vai fazer a consolidação, os nossos cursos, e depois seja um anjo da guarda. Depois você seja um líder em treinamento, seja um líder de célula, seja um discipulador, seja um obreiro, seja um pastor, se for o caso. Então tem um caminho, tem uma carreira. É que Paulo está falando aqui. Deus propõe isso. Quando alguém chega na nossa igreja, a gente propõe. Fala, irmão, não fica sentado no banco, não fica aí parado.
Porque Deus chamou para o caminho, não para você ficar à beira do caminho, mas para você entrar no caminho. Existe uma carreira a ser percorrida, e não é você sentado aí que você vai percorrer a carreira. Essa carreira é andando, olhando para Jesus, seguindo Jesus. Mas Deus propõe. Não é uma obrigação, é proposta. Eu abraço ou não, eu quero ou não. Na medida que você tem revelação do que é Jesus, você abraça. Por quê? Jesus é o caminho. Jesus é o propósito divino. Jesus é a carreira que Deus tem para mim e para você. Quem não se dispõe a isso, parou no tempo e no espaço. Você conhece muito bem a história de Bartimeu. Bartimeu estava o quê? À beira do caminho. E à beira do caminho, o que é que Bartimeu tinha? Esmolas. Esmolas. Vou te falar uma coisa. Você que vive à beira do caminho, você só tem esmolas. Quem foi que pôs Bartimeu no caminho? Jesus Cristo. Bartimeu estava lá parado, à beira do caminho. Jesus passa. Jesus é o caminho. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Ele ouviu, tem um tropel de gente, um barulho que eu nunca vi aqui nessa estrada. O que é que está acontecendo? É Jesus Cristo. Na verdade, falar para ele, Jesus o Nazareno está passando. E ele começa a gritar, porque ele viu, essa é a minha oportunidade de entrar no caminho. Jesus parou, lá curou o cego, e o que ele fez? Seguiu Jesus estrada fora. Quer dizer, saiu da beira do caminho, entrou, seguiu. É o que Paulo está falando. Deus propõe essa carreira, Deus te chama. O caminho é Jesus, eu e você precisamos segui-lo. Não podemos ficar parados. Tem gente fora que fala, essa igreja é um absurdo. Ela obriga as pessoas a liderar. Não, nós não obrigamos nada. Só trazemos a revelação de que Jesus é o caminho. Nós só falamos para as pessoas que têm uma carreira. Cada um escolhe. Sabe por quê? Você é o responsável pela sua vida. Você vai fazer escolhas que vão fazer diferença na sua vida. Todos têm uma carreira. O que é que Paulo falou no final da vida dele? Completei minha carreira. Terminei aquilo que eu tinha que fazer. O que é que Jesus disse lá na cruz quando ele terminou? Está consumado. Ou seja, terminei. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu e você temos que terminar a nossa vida assim. Está consumado. Completei a carreira. Agora eu vou partir, agora eu vou desfrutar, agora eu vou encontrar com Jesus, agora eu vou viver onde verdadeiramente eu nasci para viver, que é ao lado do Senhor. Jesus é a carreira. E o que ele diz aqui nesse texto? Falou, olha, se livra do pecado que tenazmente te assedia, se livra, olha essa expressão, tenazmente te assedia, ou seja, você agora está livre do pecado, porque Jesus já destruiu, já aniquilou o pecado da sua vida. O pecado está fora. Antes ele estava dentro. Agora ele está fora, assediando para levar você a se juntar a ele. Ninguém fala que está vivendo ou que não tem mais poder sobre o pecado. Não, o que Paulo está falando é que o pecado está fora te assediando. Sabe, vira as costas para ele. Você não faz mais parte de vida de pecado. Você agora é santo, justo em Jesus Cristo. Mas fala também para você liberar os pesos. Irmãos, tem muita gente que na igreja não entra na carreira, que não entendeu que Jesus é a carreira, que Jesus é o propósito, porque ele carrega peso. Peso, pastor. Peso do próprio sonho pessoal. Peso de amarguras de pessoas. Peso de frustrações, como os discípulos de Jesus estavam aqui. Pesos que atrapalham você na carreira. Quantas pessoas você conhece que entra na liderança e depois afasta? Por quê? Ficou pesado. Tem pessoas que falam para mim, pastor, é pesado. Mas como é pesado? Para você entrar na carreira, você tem que livrar dos pesos. Porque o jugo de Jesus é leve e suave. Então você anda na carreira, o quê? Como Paulo está falando, correndo. Como que você vai correr com peso? Veja bem, deixa eu te mostrar algo aqui. Então aqui, ó. Então eu estou na carreira. Que é a carreira. Então eu estou livre. Paulo fala isso. Você tem que livrar todo o peso. Por quê? Porque é correndo. Ele fala, correndo a carreira que está proposta. Mas aí, alguns carregam pesos. Irmãos, esse aqui é um peso maravilhoso de carregar, mas pesa. Vai lá, obrigado. Sabe, você não consegue, seja qual for o peso. Você não consegue correr a carreira. É o que Paulo está falando. A carreira, você corre ela no descanso.
Descanso é sem pecado e sem peso. Olha para o seu irmão, você está sem peso, sem pecado? Mas você está pronto para correr a carreira. Ah, pastor, eu tenho um problema com o fulano, com a fulana. Você vai ter problema na carreira. Ah, pastor, eu tenho um sonho particular pessoal que eu não abro mão dele. Você vai ter problema na carreira. Não vai conseguir. O que é que Paulo diz? Se você continuar assim, você vai desmaiar na sua alma. O que é desmaiar na alma? Perdeu o sentido. Você não sabe mais o que você está fazendo, por que está fazendo. Você para na vida. Para na vida cristã. A unção foi embora. A glória do Senhor... Eu não sei mais o que eu estou fazendo, por que eu estou nessa igreja, por que eu estou ouvindo a palavra, por que eu sou crente, por que aconteceu isso, você não tem resposta para mais nada, você está desanimado, você está parado. É o que aqueles discípulos estavam. O que Jesus estava falando? Eu sou o caminho, rapaz. Você tem que olhar para mim. O pecado que está te assediando, manda ele embora. E os pesos deixam, por quê? Entra na carreira, a carreira sou eu. É o que Jesus falou para os discípulos, e é o que Paulo está ensinando aqui anos depois sobre isso. Sabe, a carreira não é ter fama, quando muitos querem ter. A carreira não é ter dinheiro, como muitos estão buscando. A carreira não é casar, como tem muitos jovens pensando. A carreira não é comprar um carro, comprar uma casa. A carreira não é ter poder, ter fama, os outros falam, esse é o cara. Você sabe que hoje nós temos um propósito, Jesus é esse propósito, Jesus é o caminho. Essa é a carreira, minha e sua. Olhar para Jesus, sem peso, sem pecado, e correr na direção dele, até o final. Ou nós terminamos a nossa carreira aqui, ou Jesus termina ela voltando. O que acontecer primeiro está de bom tamanho para mim e para você. Se eu morrer, como diz Paulo, eu vou estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. E se eu ficar e Jesus voltar? Melhor ainda, nem vou para conhecer o que é a morte. Só vou receber um corpo glorificado e viver eternamente. Acontece que o que eu falei até aqui é o que normalmente se prega, o que normalmente se fala. Mas Jesus diz que ele é mais do que carreira. A carreira é um processo, a carreira é o propósito, a carreira é como se fosse uma ponte. Você tem que passar daqui para a eternidade. É algo daqui que liga a eternidade. É uma ponte. Não é algo que faz só aqui. Algo que faz aqui e que tem implicações na eternidade e que te leva para a eternidade na posição que o Senhor quer que você tenha. Isso é o propósito. Isso é o caminho. Jesus é esse caminho para o Pai. Ele disse, eu estou indo para o Pai. E tem um caminho, tem uma carreira. Paulo chama esse caminho de carreira. Ele fala como deve ser feito. Mas é mais do que isso. Ele diz que também é a carreira, que é o caminho, mas é também a verdade. E o que é a verdade nisso tudo? Pensa numa ponte. Você já viu a ponte que tem o parapeito de um lado e do outro? Essa é a verdade. A verdade te protege. A verdade te guarda. A verdade são os princípios pelos quais você anda na carreira. Tem muita gente que entra no caminho Jesus, mas ele não guarda a verdade. Ele começa a falar mentiras. Ele começa a viver de forma diferente do que Jesus vive. Jesus estava lá diante de Pilatos, e Pilatos interrogando Jesus. Jesus não estava a fim de conversar com Pilatos, porque Jesus estava ali terminando seu propósito. Mas Pilatos ficou insistindo, até que Jesus disse para ele, porque Pilatos falou assim, você é rei dos judeus. Aí ele falou, você pensa isso ou te disseram isso? E ele ficou ofendido de Jesus ter falado isso. Aí ele começa a falar e aí Jesus fala, eu sou rei, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Sabe o que Pilatos falou para Jesus? O que é a verdade? Ele estava diante da verdade. E estava pensando, o que é a verdade? Sabe, tem muita gente que relativiza a verdade. Está diante de Jesus, mas ele quer criar outra verdade. Uma verdade paralela. Ele se desvia das palavras do Senhor, se desvia dos princípios da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala aqui para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade. Então, ou seja, entraram no caminho,
Mas se desviaram da verdade. Imagina você numa ponte, e aí não tem um parapeito, você encosta e cai. Você cai no abismo. Você está no caminho, você está na ponte, você está na carreira, mas você não tem a segurança da verdade. A verdade é segurança para mim e segurança para você. Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, você é um obreiro, você é novo, você precisa avançar, crescer. Aqui nessa mesma epístola aqui que ele escreveu, ele falou, eu estou acabando, já terminei minha carreira, eu estou partindo, mas você vai continuar. Então você está no caminho, mas você não pode abrir mão da verdade, porque tem muita gente que abriu mão da verdade. Tem pessoas que dizem que segue Jesus, eu até acredito que eles estão tentando mesmo, mas abriram mão da verdade. Estão falando coisas mentirosas. Estão inventando coisas que não são fatos. Eles criaram a sua própria verdade. Leem a Bíblia e falam assim, não, nós temos que ajustar a palavra de Deus ao contexto que estamos vivendo hoje. Estão se desviando da verdade. Estão abrindo mão da verdade. O que é que Paulo falou? Não relativize o que está escrito, mas aprenda a manusear essa verdade. Ele está falando aqui claramente, olha, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem o que está escrito, não tentando mudar o que está escrito. Porque hoje tudo se tornou relativo. Tudo é algo que precisa ser ajustado. A Bíblia foi escrito, o livro mais novo tem 2000 anos. Nós estamos vivendo há 2000 anos depois, é a mesma palavra, irmãos, pelo amor de Deus. A palavra de Deus é atemporal. Eu e você estamos sujeitos ao tempo, ao rei. Deus não. O reino de Deus não tem tempo. Deus é perfeito. Você acha que a coisa perfeita precisa melhorar, precisa ser atualizada, precisa ser modernizada? Palavras que Jesus prega são palavras de vida eterna. Vida é eterna. Não tem tempo. Se não tem tempo, não tem coisa moderna e não tem coisa para ser atualizada. É perfeito. Pronto, está no topo. Deus é perfeito. Deus ia falar alguma coisa e de tempo em tempo ele precisa ajustar. Agora, a palavra de Deus, versão 2.0. Não, agora é versão 3.0. Não, agora é versão 4.0. Não, 4.1111. E tem gente pensando que a palavra de Deus precisa ser melhorada. Jesus chega e fala para os seus discípulos o quê? Eu sou a verdade. Não tem que melhorar minha vida. Não tem que mudar meus princípios. Você tem que seguir a verdade. Entra no caminho e tenha como parapeito, proteção, a verdade. Eu fico olhando hoje uma coisa que é completamente contrária à palavra de Deus. Fora da verdade. A famosa fake news. Quando alguém está falando uma mentira, dando falso testemunho. Você sabe quem foi que criou fake news, né? O diabo. A primeira fake news da história foi o diabo. Lá no Éden. O diabo chegou para Eva e falou o quê? Eva, você está aí com Deus, Eva. E Deus falou que é para você cuidar, trabalhar nesse jardim, mas você não pode comer nada aí, né? Aí Eva já rebateu logo. Falei, não, diabo, essa fake news não vai pegar, não. Deus criou tudo aqui e disse que a gente pode comer de tudo, menos daquela árvore. Eu falei, mas por que é que Deus falou que você não pode comer daquela árvore? É porque o dia que comer, morre. Eu falei, Eva, quero te dar uma notícia. Não sei como que eu te falo isso. Sabe? Estou falando por aí. Na boca pequena, aí nos bastidores, é o seguinte. Não é isso. Essa não é a verdade. Sabe qual é a verdade, Eva? É o seguinte. Deus não quer que você seja como Ele. Ele sabe que o dia que você comer ali, você vai ser como Deus. Primeira fake news. Desconstruindo Deus. Desconstruindo Deus no coração de Eva. Eva acreditou no fake news e o resto é história. Você está aqui por conta disso. Você está aqui por conta de um fake news. Eu estou aqui nessa terra. Todo ser humano está aqui por conta de uma fake news. Sabe onde era para nós estar? No Éden. O primeiro fake news da história deu resultado. E você é consequência desse resultado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê qualquer notícia que queira desconstruir outra pessoa, isso é algo do diabo. Quem começou isso foi o diabo. Você pode discutir ideias, mensagens, princípios, valores, sem nenhum problema. Mas não desconstruir pessoas. Principalmente se são seus irmãos. Principalmente se é a liderança, se é alguém levantado por Deus. Não faça isso, quem fez isso foi o diabo. Então, quando você pega um fake news, acredita. Ou quando você passa isso para frente,
Você sabe para quem você está trabalhando. O que é que Paulo falou? Se desviaram da verdade. Se desviaram da verdade. Eram crentes. Entenderam Jesus é o caminho, mas não entenderam que Jesus é a verdade. Eu e você só podemos falar a verdade. O que Jesus disse? Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que passar disso vem do diabo. Eu não preciso que ninguém fale, basta perguntar para mim. O que é verdade é, mentira é mentira. O que eu fiz, o que eu não fiz, eu não fiz. Desviar da verdade. Não entender esse versículo, João 14,6. Jesus é o caminho, mas Jesus é também a verdade. A palavra de Deus diz que as pessoas se desviaram da verdade porque seguiram ensinos de demônios. É lógico que o demônio não apareceu ali e trouxe um fake news assim e mostrou o jornal do inferno. Está aqui, ó, leia aí. Foi assim. Não é assim que o diabo faz. Você até pensa que está certo. Mas aí, na verdade, depois você vê que desviou da verdade. O que Jesus está falando? Eu sou a verdade, fica em mim. Se você quer entrar na carreira, quer entrar no caminho e até o final terminar, ser um vencedor, então você precisa entender que Jesus é o caminho, mas Ele também é a verdade que te protege no caminho. Todos aqueles que se desviam da verdade saem do caminho, mas param no caminho. Vou te falar algo, só de pastor eu tenho mais de 20 anos, ordenado. Sempre que a minha equipe fala, o fulano está falando besteira, eu falei, deixa o fulano falar besteira. E espera 2 anos, espera 5 anos, espera 10 anos, e você vai ver o que é que vai acontecer, porque a verdade sempre permanece. Mas a mentira cai por terra. Então, quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu aguardo. Fico aguardando. Porque eu não vou desviar da verdade que Paulo falou aqui para Timóteo. Você precisa manusear bem a verdade e não desprezá-la. Tem pessoas que fazem dos seus princípios, dos seus gostos, dos seus desejos, a verdade. Ele acha que a verdade é o que ele pensa. E aí qualquer coisa contrária do que ele pensa é mentira. Ele esqueceu que a verdade tem nome, é Jesus Cristo. A verdade não é o meu desejo. A verdade não é o meu prazer. A verdade não é as minhas qualificações. A verdade não é o que eu penso. A verdade não é minha. A verdade tem nome. Vou repetir. A verdade é Jesus Cristo. Fala para o seu irmão aí. A verdade é Jesus. Fala para ele. Você precisa de um caminho. E é Jesus. Mas você precisa, nesse caminho, apoiar-se na verdade, que também é Jesus. Quem sai da verdade, sai do caminho. Mais cedo ou mais tarde, perde o caminho. Eu não sei se você já atravessou ponte, que tem um desfiladeiro muito grande, um abismo muito grande. Às vezes aquelas pontes que são feitas imóveis. E de um lado e do outro você tem onde você segura. Então a ponte ali é o caminho, onde você segura é a verdade. Protege, são seus valores. É o que Jesus diz, não é o que eu penso. Jesus estava aqui falando a verdade aos seus discípulos, pois estavam todos tristes. E ele está falando, não fique, porque eu sou a verdade, creia no que eu estou falando. Eu estou indo para o Pai, vou preparar lugar e volto para te levar. Eu sou esse caminho, eu sou essa verdade. Mas Jesus não parou aí. Jesus disse mais. Eu sou também o quê? A vida. Eu e você precisamos entender, tem um propósito. Tem um caminho, tem uma carreira. Isso é Jesus. Tem a verdade. São os princípios, os valores. Aquilo que molda a sua vida. Aquilo que você não pode sair fora. Aquilo que protege você do diabo, das mentiras, dos fake news. Aquilo que te protege enquanto você está pelo caminho. Você precisa disso. Mas aqui está falando a terceira coisa. A vida. Jesus é a vida, ou seja, Ele é o combustível para você percorrer esse caminho. Ele é a vida. Ele é a motivação. É aquilo que é o poder que faz você andar. Os discípulos estavam todos aqui tristes. Jesus está falando, eu sou a vida. Vocês estão preocupados que eu vou morrer? Mas eu quero te falar, quem crê em mim passou da morte para a vida. Eu sou a vida. Olha o que ele diz aqui. Vamos ler esse versículo, João 10:10.
João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, Jesus. Então eu e você, quando Jesus está falando que Ele é a vida, Ele é o combustível. O carro precisa do tanque cheio. O tanque cheio chama-se Jesus Cristo. É quando você flui, quando você adora, quando você chora, quando você ri, quando aquilo enche a sua vida. É quando você pensa assim, quando você é o gatinho que virou um leão. Aquilo que era problema, você fala, isso aí é brincadeira de criança. Isso aí vai ser muito simples para mim. Isso é ser cheio, isso é vida. Jesus está falando, você tem que entrar no caminho, amparado pela verdade e movido pela vida. Isso tudo chama-se Jesus Cristo. É vida. A vida, além de te mover, gera outra coisa. Fruto. Fruto. Aonde tem vida, tem fruto. Quando alguém começa a falar demais, eu sempre pergunto, qual é o fruto dessa pessoa? Eu preciso saber. Porque a Bíblia é clara. Jesus foi claro. Você conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Quando alguém está criticando, quando alguém está falando uma coisa, eu fico pensando, deixa eu conhecer essa árvore. Qual é o fruto dessa pessoa? A árvore define, o fruto define a árvore. Então, às vezes, e quando eu olho a pessoa não tem nem fruto, eu fico pensando, não tem vida. Não tem vida. Conheceu Jesus, com certeza. Mas não todo. Não o que Jesus disse que ele é. Faltou uma parte. É a vida, porque não tem fruto. E depois, quando eu vejo o tipo do fruto, eu posso falar, a árvore é boa, o fruto é bom. Vou te falar por que eu creio que a videira tem muita vida de Deus. Por você estar aqui, você é o bom fruto. Jesus disse, um espinheiro não dá uva. E um pé de uva também não dá espinho. Sabe, quando alguém falar da sua árvore, você fala, você está falando de mim? É como? Não, estou falando da árvore. Não, eu sou fruto dessa árvore. Você está falando de mim. Você está falando é de mim. Quando você fala que a árvore que eu estou conectado é ruim, você está falando que eu sou ruim. E eu quero te dar o testemunho. Não sou. Eu era. Mas a hora que eu fui enxertado na videira, foi Jesus que disse isso, videira verdadeira, a minha vida mudou. Então eu sou o testemunho vivo que a árvore é boa. Sabe, irmãos, deixa eu ler um texto sobre essa questão da vida. Números, capítulo 16. Oh, Jesus, frustração é uma coisa que você precisa aprender a lidar. Então, olha o que aconteceu aqui, nesse texto que eu vou ler. Deixa eu te contar o contexto. Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Deus vai lá, usa Moisés tira aquele povo, vou entrar nem nos detalhes, passa lá no Monte Sinai, faz o tabernáculo e vão para Canaã. Chega lá no Monte Sinai, eles ficaram 1 ano construindo o tabernáculo, depois mais uns 9 meses até chegar às portas de Canaã. Chegaram às portas de Canaã, era para entrar. Mas acontece que precisava ter a verdade. Eles precisavam entender, mudar a mentalidade. Não viver na mentira do diabo, mas na verdade de Cristo. A verdade não entrou na cabeça daquele povo. A mentalidade não mudou. Eles viviam de fake news. Eles viviam de coisas que tinham a ver com homens, com o Egito, que eles aprenderam lá. E aí, a hora que chega às portas de Canaã, eles entram, visitam a terra, vê que a terra é maravilhosa, mas aí o que acontece? A mentalidade. Eles entenderam o caminho, eles percorreram o caminho, mas sem a verdade. Deus falou, sem a verdade eles vão entrar e vão morrer aí. Aí falou, volta para o deserto. Para que aprender a verdade? E aí, a hora que eles voltam, um tal de Corá, que era da tribo de Levi, que fazia parte daqueles que cuidavam do tabernáculo. Zé Domingal. E aí, porque Deus falou, volta para o deserto. Moisés conhecia a verdade. Moisés estava tão seguindo o que Deus diz. Mas isso frustrou Corá. Frustrou todo o israelita. Todo mundo ficou mal. E aqui no capítulo 16 de Números, vou ler o verso 3, diz o seguinte: e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Ele fala mais,
Porventura é coisa somenos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para fazermos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Nem tampouco nos trouxeste uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançará pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. O que Corá falou para Moisés? É o seguinte: você nos traz até aqui, a gente entra em Canaã, vê que lá tem vinhas, lá é tudo do jeito que foi falado. Mas acontece que agora você fala para a gente voltar para o deserto. Olha, Moisés, a questão é o seguinte: a congregação é santa. O povo de Deus, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é santo. Todo mundo tem o Espírito Santo. Na época não tinha, mas é o que ele estava falando. Então, você agora, você acha que você vai enganar a gente? Você acha que você agora se tornou líder de nós? Você acha que você pode nos liderar? A promessa e a herança não aconteceu. Era para a gente estar lá dentro de Canaã. E você quer que a gente esteja num deserto? O que Moisés? Foi Moisés que decidiu não entrar em Canaã e voltar para o deserto? Ou foi Deus? Foi Deus. Mas aí, quando Moisés fala isso para ele, ele fala: não, peraí, você quer nos liderar? Você acha que só você ouve Deus? Eu também ouço. Eu também sou da tribo de Levi. Falou para Moisés. O problema agora, ué. Deus falava com quem? Com Moisés. Deus escolheu quem? Moisés. Deus escolheu quem? Arão. Mas Corá falou: nós somos todos santos. Esse negócio eu não aceito, não. Essa liderança eu não aceito. Essa forma de liderar não aceito. Corá se levantou contra. E aí ele arrumou 250 homens. Arrumaram incensários. E sabe o que ele falou? Nós vamos lá para a porta da congregação e Deus vai falar. Deus vai mostrar. Desculpa. Quem são aqueles que ele escolheu? Corá não aceitou a liderança de Moisés. Corá não aceitou que no reino de Deus e na igreja, no corpo de Cristo, Deus escolhe. Sabe, não sou eu, não é você, não é ninguém que escolhe, é Deus. É Deus quem levanta. É Deus quem dá os dons. É Deus quem dá as línguas. É Deus quem dá as palavras proféticas. É Deus quem dá a sabedoria. É Deus quem dá a palavra de conhecimento. É Deus quem dá os dons de curar. É Deus quem dá a interpretação das línguas. É Deus quem dá a fé. É Deus quem dá as visões. É Deus. Não é nenhum homem que faz isso no reino de Deus. Porque o reino tem dono. É Deus. É Deus quem faz. É Deus quem levanta. Mas Corá falou: não aceito isso não. Ó, Moisés, e mais, olha, ele não falou com essas palavras, mas o que ele queria dizer. Sabe, Moisés, Corá falando para Moisés: Arão é seu irmão, Moisés. Miriam é sua irmã. Vocês é a panela aí que lidera a gente. Esse negócio é nepotismo, Moisés. Nepotismo. A congregação toda é santa, Moisés. A congregação toda é santa? Está certo. A congregação toda são filhos de Deus? Está certo. Mas a igreja é de Deus. É ele quem levanta. Entrou, viu Canaã, mas não tomou posse de Canaã. É um Judas na vida. Estava lá pensando que ia dominar, que ia destruir os romanos, que ia ser primeiro-ministro de Jesus. Aí, como Jesus falou: bom, agora eu vou morrer. Ele falou: opa, peraí, ué. Tem que ganhar alguma coisa na história. Foi lá e vendeu Jesus. Porque ele queria dinheiro, queria poder, queria prestígio. Foi lá e vendeu Jesus. Frustração. Corá ficou frustrado. Por quê? 2 anos depois das portas de Canaã, ele falou: agora chegou. Agora é a hora. Mas Deus falou: não é a hora. Não é a hora. Volta para o deserto. Vocês precisam aprender a verdade. Vocês ainda não conhecem a verdade. Eles aprenderam o caminho. Mas a verdade, eles ainda não tinham aprendido. Tinha que voltar para aprender a verdade. Mas 38 anos para aprender a verdade. Mas aí o que aconteceu? O tal do Corá morreu. Pelas mãos de quem? De Moisés? Não, de Deus. Sabe, irmãos, quando você lê no Velho Testamento que alguém morreu, você tem que trazer isso para o Novo Testamento. No Novo Testamento, morrer não é literalmente. Morrer é quando você perde a unção. Quando você está agora por conta própria. Quando você desviou da verdade. Você entrou no caminho, mas você está fora da verdade. Aí a vida não flui. Porque olha o processo. Eu sou o caminho, é a carreira proposta. Eu sou a verdade, é a proteção
e os valores e os princípios para percorrer o caminho. Mas eu sou também a vida, que você vai precisar. É o combustível para você andar nesse caminho. Jesus é tudo isso. Você pode sair daqui hoje aprendendo a verdade. Você vai economizar 38 anos. E aqui nós estamos falando da vida. Então veja, quando alguém sai da verdade, ele morre espiritualmente. Ele não frutifica mais. Ele depois desanima. Ele, como diz muitas pessoas, eu estou vacinado. Quando alguém falar que está vacinado é porque ele morreu. Quando ele fala, estou vacinado contra a igreja. Estou vacinado contra a reunião. Estou vacinado contra isso. Qualquer coisa no reino de Deus, alguém falar assim, ele morreu. É o que aconteceu com Corá. Ele morreu. Os 200 homens, 250 homens que estavam junto com ele morreram também. Mas aí o povo ficou olhando e pensando assim, espera aí. Moisés está aqui para nos liderar. Corá estava aqui para nos defender. Corá morreu. Mas 250 com ele. E aí eles ficaram contra Moisés. E aí começaram a morrer também. Aí Moisés foi lá e intercedeu. Mas aí Deus falou para Moisés, eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. E aí o que Deus falou? Falou, Moisés, faz o seguinte, o povo está duvidando. Está duvidando. Que você foi escolhido por mim. Que Arão foi escolhido por mim. Miriam foi escolhido por mim. Eles estão pensando que Arão é sumo sacerdote só porque é seu irmão mais velho. Eu preciso resolver isso. E aí Deus fala assim, fala para o povo, chama os príncipes das tribos. Cada um traga a sua vara, o seu bordão. Você sabe que a vara, o bordão era algo seco. Era o cajado, seco. Cada um põe um nome da sua tribo, que ele representa. Todos. E Arão vai representar a tribo de Levi. Você vai pegar esses bordões, vai colocar na tenda da congregação, agora à tarde. E amanhã cedo, o bordão, que é seco, que é pau seco, que tiver flor e tiver fruto, esse é o que eu escolhi, de hoje até amanhã cedo. O que é que Deus estava falando para Moisés? Aquele que eu escolhi, ele flui vida. Ainda que ele seja um pau seco. Ainda que seja um vaso de barro, ele flui vida. É isso que ele estava falando. Aí todo mundo concordou. Falou, bom, então essa é uma prova em conteste. Isso é um sinal da parte de Deus. Bordão não floresce. Bordão não dá fruto. Se isso acontecer realmente, colocou, no outro dia chegou lá, pegou o quê? Pegaram todos os bordões. Qual é o bordão? Que floresceu, que inchou e que deu fruto. De Arão. Deus falou, pois é, eu escolhi esse. Para Moisés, pega esse bordão, guarda ele aí, para servir de testemunho. O que é que Deus está falando? É o seguinte, você quer ver o testemunho de alguém, se alguém foi chamado por Deus? Então olha o fruto. Olha a vida. É a vida. Flui vida dali, flui fruto dali. O cara é um pau seco, era morto, não tinha nada. Mas agora que o Senhor flui através dele, quando ele fala, as pessoas se convertem. Quando ele fala, as pessoas choram. Quando ele fala, as pessoas são transformadas. Elas entregam a vida para Jesus. E os frutos vão sendo gerados. E as células vão sendo multiplicadas. E as redes vão multiplicando. E a igreja vai crescendo. E a igreja vai avançando. Isso é vida. Veja. Foi isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Vocês estão frustrados. Porque vocês planejaram algo que não é o meu plano. E agora vocês estão frustrados. Deixa eu explicar para vocês como as coisas funcionam. Eu sou o caminho. Entra nele. Tem uma carreira a ser percorrida. Eu sou a verdade. Não se desvie dela. Ela é segurança. Elas são os princípios. É a ênfase que eu quero que você tenha enquanto você percorre o caminho. E eu sou a vida. É o combustível que você precisa. E enquanto você está por esse caminho, frutos virão, porque tem vida e tem vida abundante. Irmãos, são muitas as tribulações, as dificuldades pelas quais eu e você passamos. E são mais ainda as frustrações. Seja com irmãos, seja com cônjuges, seja com os filhos, seja com os negócios, seja com o seu emprego, com a sua empresa, com os seus propósitos, com os seus sonhos. São muitos. Sabe por que são seus? Mas nunca você vai ter uma frustração com o sonho de Deus. Aquilo que Deus começa, Ele termina. E nada pode parar
o sonho de Deus na sua vida ou na minha vida. Mas eu e você precisamos entregar. Tomé falou no seu caminho. Jesus falou, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te ensinar algo aqui. Quem é o caminho, mas é mais do que caminho. Eu sou o caminho, entrega a sua vida para mim. Deixa eu conduzir. Eu sou também a verdade, sou também a vida. Ou seja, eu sou tudo que você precisa para chegar e ir até o fim. Então tem esperança, porque eu estou indo. Estou te falando isso e estou indo. Mas eu volto. Coisa que eu me alegro que Jesus ainda não voltou, é porque a casa é grande absurdamente. Tem 2000 anos que ele está trabalhando e não terminou ainda. Pelo menos o meu, eu espero que esteja pronto. Se está em construção, não sei. Eu não quero que ele volte antes de estar terminado lá. Aqui não me interessa, mas lá eu quero tudo pronto. Ele não voltou, é porque ele ainda está preparando. Mas ele deixou a receita para você e para mim. A receita não é um mapa do tesouro. A receita são princípios, definições de quem ele é. Eu e você fomos incluídos nele. E ele é o caminho. É a carreira. É a ponte que liga aqui com o outro lado. Ele é a verdade. A verdade é esse parapeito, essa segurança, é o guarda-reio. Para que você não saia do caminho, para que você permaneça no caminho, para que você ande segundo esses princípios. Mas ele é também a vida, é o combustível que te faz andar nesse caminho. Ele é a vida que, enquanto você está andando, o fruto está sendo gerado na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Esse chama-se Jesus Cristo. Porque isso é o sonho de Deus. É da vontade de Deus que todos os homens se convertam. Quando você pede isso para o Senhor, o sorriso do Senhor é daquele tamanho. Porque você entendeu qual é o sonho dele. Você entendeu que Jesus é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Agora nós precisamos firmar as verdades. A vida, o caminho. Porque está chegando mais de 3.000 pessoas agora no nosso meio. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos ensinar para eles quem é Jesus. Vamos ensinar para eles que o nosso Senhor foi. Não porque nos abandonou, mas porque está preparando um lugar para nós. Que o nosso Senhor volta. E que enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo é aquele que transforma Jesus na coisa prática do caminho, da carreira, da verdade e da vida. Que é a única coisa que eu preciso nesse mundo, é Jesus. Jesus falou isso para os discípulos, eles entenderam? Não. Algumas horas depois, todos abandonaram Jesus. Oh, Deus. Mas sabe por que eles não entenderam? Porque eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu 50 dias depois. Mas o que eu estou feliz hoje? Porque você já é cheio do Espírito Santo. Então, com certeza, você entendeu o que eu falei. Amém, queridos? Na verdade, eu sei que você está permanecendo, porque você está aqui me ouvindo. Mas agora é a hora da vida fluir. Sabe, irmãos? Isso tudo que eu falei aqui pode ser uma boa história, pode ser até uma boa pregação. Mas não tem sentido nenhum se isso não se tornar vida em você. Tem que se tornar a prática, a razão da minha existência e da sua. Isso tem que se tornar algo que flui. Algo que é a revelação do Espírito.